Muito obrigado, irmão. Estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar a palavra de Deus. Não sabemos de onde o querido irmão nos sintoniza neste momento, ou em casa, ou no trabalho. Nós estamos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia a compartilhar aquilo que é a palavra de Deus. Para podermos continuar com a nossa meditação, nós estamos aqui a meditar no livro de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Nós vimos que esse versículo é feito num contexto em que Salomão tinha acabado de reconstruir o templo. O templo tinha um significado muito importante nos israelitas naquele momento, porque é o momento onde exercia-se a vida de Israel. A vida de Israel estava no templo, porque o templo representava, na verdade, a presença física de Deus naquele espaço. Vamos continuar hoje num tópico do mesmo versículo que fala acerca da face de Deus, ou melhor, de afastar-se dos maus caminhos. O povo, para que pudesse ter sucesso, tinha de se afastar dos maus caminhos. Nós, para termos sucesso ainda hoje, temos de nos afastar dos maus caminhos. A confissão, sem a humilhação, sem o abandono daquilo que são os pecados, ela não faz sentido. Por mais que a gente possa se humilhar, se nós não abandonarmos os nossos pecados, Deus em nenhum momento irá nos perdoar. Então, um dos aspectos, um dos requisitos para o nosso perdão é nós nos afastarmos daquilo que é mal. O povo de Israel naquele momento fazia o mal. Nós também somos criaturas que fazemos o mal. O livro de Romanos diz que porque todos somos pecadores, estamos destituídos da graça de Deus. A graça de Deus é nós, não existe. Porque a glória de Deus perdeu-se a partir do momento que o ser humano peca. Então, temos o pecado universal, que é esse que nós herdamos. Temos os pecados que nós cometemos diariamente. São justamente esses pecados que nós devemos abandonar. Nós devemos buscar aquilo que são os bons caminhos de Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiro passo para nós identificar, para nós abandonarmos os maus caminhos, é a identificação dos pecados. Nós devemos reconhecer. O primeiro passo para abandono do pecado é o reconhecimento. Se nós não reconhecemos o pecado, não temos como abandonar. Identifica o seu pecado, reconheça o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a confissão. Nós devemos confessar os nossos pecados. Orar, falar com Deus acerca daquilo que é o nosso pecado. Devemos falar com os irmãos, testemunhar acerca daquilo que nós pretendemos mudar, acerca daquilo que é a nossa realidade. E devemos também buscar ajuda. Devemos buscar ajuda daquelas pessoas que são espiritualmente mais fortes que nós. Daquelas pessoas que podem nos ajudar a superar. A ajuda não é apenas espiritual. Se teve sequelas muito graves, porque o pecado também pode fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que se encontra numa situação de uma toxicodependência crônica, essa pessoa obviamente precisará de uma ajuda de um profissional da mais. Então, irmão, não hesite em pedir ajuda. Caso esteja numa situação como essa, deve buscar ajuda para poder abandonar o pecado. Outra recomendação: comece pequeno. Os pecados, eles não vão ser abandonados de uma vez por todas, mas é preciso ter um ponto de início. Se tem um ponto de início, já consegue fazer os pequenos passos. Então significa que está no caminho certo para poder abandonar o mau caminho. Deve ser paciente, deve ser muito paciente, para nós podermos abandonar os pecados. Só para imaginar uma pessoa fumante que ela já é toxicodependente, muitas das vezes tem muitas dificuldades de poder abandonar. Mas nós não estamos a falar só de pecado relativo às drogas. Todo tipo de pecado, na verdade, é muito difícil de abandonar, porque o pecado, quando nos segura, nós não conseguimos mais abandonar. Mas uma das coisas que nos é dito aqui é começar a ser sempre paciente. A paciência é o resultado da vitória. Por isso que se diz: celebre as vitórias. Celebre a grande vitória, que é esse o objetivo, mas celebre também as pequenas vitórias. Quando você consegue fazer o pouco hoje para poder abandonar o pecado que te apoquenta, já é um passo muito grande. Então, celebre as suas vitórias, as pequenas vitórias do abandono do pecado. Identifique o seu pecado, confesse o teu pecado, busque ajuda.
Seja paciente, celebre as pequenas coisas, celebre a pequena vitória. E dentro, em breve, irá perceber que, na verdade, esse mesmo pecado, por meio de muita oração, será superado. Então, este é o convite para o dia de hoje, para que nós possamos abandonar os maus caminhos. Sempre lembrando que nós não poderemos ser perdoados, a não ser que tenhamos abandonado os maus caminhos. Então, convido o irmão neste dia para que possa abandonar os maus caminhos. Então, essa é a palavra de Deus. E assim vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de podermos nos arrepender dos nossos pecados. Ajude-nos, querido Pai, a abandonar os maus caminhos. Em nome de Jesus, amém.